Vai atrasar o meu. Não, meia, 40 minutos. 10 segundos, rapidinho. Bom dia. Elas para os pesquisadores. Aqui tem para fazer exercício na nuca. Quando quer que apareça, eu vou virar. Não, As coisas. Perfeito. Hoje eu estou sem álcool de pé, eu vou ficar assim. Sabe quando você sai de casa assim, você esqueci alguma coisa? Foi, mas tudo bem. Ué? Tá atrasado. São 10:02. 10:03 agora. Então, vamos fazer que nem a Ledinha. Vocês sabem o que a Ledinha falava? Não. Ela falava assim: Jesus, Jesus, Jesus. E pronto, aí ela fazia prece. A Leda foi uma das fundadoras da nossa casa aqui. E ela já está afastada há um bom tempo. Está bem, assim, com a saúde bastante abalada, né? Mas continua bem. Eu vou fazer a prece de início, tá bom? Amado Mestre Jesus, mais uma vez, estamos reunidos em seu nome e em nome de Deus, e pedimos as suas bênçãos para a nossa reunião de estudos de hoje, e pedimos que permita que os seus mensageiros, trabalhadores da sua seara, trabalhadores desta casa de oração, que sempre nos recebem com muito amor, com muito carinho, com muita atenção, que possam eles nos envolver também em suas vibrações, intuindo-nos para o melhor entendimento de tudo aquilo que temos a ler e estudar hoje. Pedimos também as suas bênçãos para os espíritos que nos acompanham no nosso estudo. Que possam todos eles receber também a nossa vibração amorosa, nosso pedido de perdão, se a qualquer um deles nós prejudicamos no passado recente ou remoto. E pedimos, Senhor, que as suas bênçãos os envolvam e os auxiliem no entendimento de tudo aquilo que vamos ler e estudar, bem como pedimos em nosso proveito, para que coloquemos desde já todo este conhecimento em prática na nossa vida. Deixamos assim a nossa prece de Pai Nosso, que dedicamos com todo amor e carinho em benefício do irmão mais necessitado, abrindo assim a nossa reunião. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja. Muito bem. Bem. Tem um livro aqui. Seu nome é? Andrew. Eu não ouvi. Andrew. Muito bem. Andrew, seja muito bem-vindo. Nós estudamos o Livro dos Espíritos nesse grupo e estamos na pergunta 298. Tá ok?
Então, a gente costuma fazer assim, a gente lê a pergunta e a resposta, e aí vem os comentários, dúvidas, perguntas nossas, tá? Que a gente vai trocando nossos conhecimentos aqui, tá bom? Então, Renato vai fazer a leitura. Às vezes uma pergunta, né, Eduardo? Às vezes é uma pergunta por aula. Às vezes é uma pergunta só. Às vezes é uma só. É melhor pegar essa edição mais nova. Acho, né? Veio o Evangelho por engano, justo veio o Evangelho para Acho que quando te guardou sermões. Enfim, é 298 agora, gente. Aquela pergunta, lembra que a gente fez a semana passada? A primeira resposta era não. Então vamos ler o resto agora. Não, começa com a primeira pergunta. As almas que deverão se unir estão predestinadas a essa união desde a sua origem, e cada um de nós tem alguma parte do universo, só metade, a qual se reunirá fatalmente um dia, metade da cebola. Bom, resposta deles, não. Não existe união particular e fatal entre as almas. Bebê, ó. Não existe uma união fatal. Se você achar a sua cara metade e continuar pelo resto da mortalidade, ok, mas não é predestinado. Essa palavra fatal, ela é bem. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a categoria que ocupa. Quer dizer, segundo a perfeição que adquiriram. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos. Da concórdia resulta a felicidade completa. Ou seja, eu não sei se ele vai chegar na alma gêmea aí. Vai lá embaixo. Vai chegar, né? Então, nós vamos já conversar um pouco sobre isso. Mas o ponto-chave, né, é que não existe a meia laranja, né? Você corta a laranja e até o vai procurar. E não vai, né? O que eles explicam, né, com muita clareza, muita tranquilidade com relação a isso, né? É assim, evolua, seja perfeito, e você vai estar unido a todos, com o mesmo sentimento de amor, né, que une dois espíritos que ainda estão em evolução. Pode ocorrer de dois espíritos em evolução, né, reencarnarem muitas e muitas vezes, fazendo a sua evolução em conjunto? Pode. Não tem problema nenhum. Certo? Podem depois, lá para frente, eles continuarem com o mesmo nível de afeição? Não, eles vão aumentar essa afeição, vão crescer ainda mais a sua afeição. E vão, né? Porque geralmente, no nosso estágio evolutivo, a gente acha que a afeição, né, é aquela que prende ela a mim e eu a ela. E que é o contrário. Quanto maior for a afeição, quanto maior for o amor, mais desprendimento e liberdade nós damos um ao outro. Né? Então, essa união é uma união de valores positivos. Esse é o ponto que eles falaram ali. Quanto mais evoluído você for, maior vai ser a coisa. Mas e quando a gente chegar em espírito perfeito? Não é aquele espírito que nós estávamos caminhando juntos durante um bom tempo da nossa jornada, mais proximamente um do outro, estará conosco lá. Pronto. Vai ser também uma alma. Pode ser a alma gêmea? Ou não predestinada. Não fatal. Esse é o ponto-chave. Né? Fatalmente aqui. Então, é muito importante a gente ter muita clareza com relação a isso. Por causa disso, inclusive, né, é que se a humanidade entendesse a questão da reencarnação e esses conceitos todos trazidos, né, pelos espíritos, né,
pelo trabalho que o Kardec fez, né, nós não teríamos esse absurdo dos feminicídios, né, dessas violências domésticas e tudo. Nós não teríamos mesmo. Não teríamos guerras. Nem guerras, nem nada. É uma pena. A humanidade ainda, né, patina na sua ignorância. Infelizmente. Vamos lá, 299 é assim. Em que sentido se deve entender o termo metade de que certos espíritos servem para designar espíritos simpáticos? A expressão inexata. Se o espírito fosse metade de outro, separado dele seria incompleto. Não tem tudo a ver com a pergunta anterior. Não tem espírito, eles estão na metade. Não tem metadinha de um e de outro. Gente, tudo bem sobre isso? Alguém tem alguma colocação? Eu fui direto para a pergunta também. Tranquilo? Todo mundo já achou sua cara metade? Mas pelo contrário. Porque a gente mais fica com as inimigos do que com uma coisa da vida. Então, mas o problema é sempre uma questão, né, de entendimento e de conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tiver e mais conseguir trabalhar as nossas imperfeições, esquecendo do outro, as nossas mesmo, né, mais você se livra dos problemas que podem causar e serem causados numa relação de mais ou mais menos pessoas, né? E os nossos inimigos espirituais, a gente não sabe. A gente não sabe. Graças a Deus, a gente se esquece quando reencarna do que fizemos no passado. E isso é muito bom, né? Agora, a Emmanuel coloca lá. Os espíritos reencarnam geralmente no mesmo grupo em que precisa se acertar um com o outro. E o grupo familiar é um dos mais importantes nesse tipo de coisa. Quando Renato falou, né, da questão da reencarnação como homem ou como mulher, né, e falou assim, a gente precisa ter essas experiências diferentes e não importa se numa outra vida, né, eu vou chegar... nessa vida eu estou como esposo da Sônia, né? Numa outra vida, ela pode ser minha mãe, né? Pode ser minha irmã. Ela pode ser meu irmão e eu ser a irmã dela, né? Esse é o ponto que você reclamou da outra vez, né? E que é natural. É preciso que a gente passe, né, pelos estágios que tragam ao espírito as chances de evoluir mais numa direção do que na outra. Então, se anteontem, no grupo que nós estávamos estudando, foi trazida a questão, né? A pessoa estava falando, eu isso, eu aquilo. Eu era o único homem do grupo, só tinha mulher, né? Todas mães. E aí, quando você vê o grau de entrega que uma mãe faz pelo filho, qualquer que seja a situação do filho, o grau de entrega, o grau de sacrifício que ela faz pelo filho, que normalmente o homem não faz. O pai não tem esta ligação. Ela faz isso porque ela sente a necessidade. Então, é um sentimento materno, né, que um espírito que venha reencarnando como homem durante muitas e muitas reencarnações, né, ele vai começar a ter a oportunidade de reencarnar na Terra como mulher, né, e ter
a maternidade. Ah, mas provavelmente eu já tive em vidas anteriores lá para trás? Sim, sim, provavelmente. Só que eu não sabia como exercer a maternidade lá para trás. Eu preciso retomar isso para aprender, né, a trabalhar este sentimento que geralmente só a mãe tem. Desculpa falar, mas é isso. Eu falo isso há anos, porque seria injusto se um espírito só na polaridade masculina, sempre, ele seria privado de ter um tipo de sentimento que não conheceria nunca. Então, por lógica, né, por bom senso, é importante que haja essa troca. É que muitas vezes, não vou nascer mulher, vai sim, você já nasceu também, vai voltar. Você já nasceu boi, de repente, né? Quando você está vindo de outros reinos para cá e outros planetas. Né? Você falou uma coisa importante. Você pode estar junto com o inimigo. Ok, é a oportunidade de você aprender a amar seu inimigo e fazer com que ele ame você também. Essa é difícil pra caramba, tá? Mas é uma oportunidade. Lógico. Se o amor vai vencer um dia. Os dois. Você ia perguntar alguma coisa? A Sônia ia falar. A Sônia, pois. Eu conheci as sessões. Como é que é? Eu presenciei exceções de homem cuidar do espírito do esposo. Uhum. Eu vi pegando um ônibus há muito tempo atrás, que eles podem buscar a criança na escola, lá no bairro geral, no centro, eu peguei livros, filho especial, e sendo o filho que você lembra do seu filho, então, outro é quando está fazendo terapia, a industrial, também vai sempre levar para o filho bem especial, mas já era um caso um pouquinho de síndrome de Down, a criança trabalhava, né, fazia sistema de peito com as palmas, então, ela não trabalha e levava na universidade. Não, eu... E o outro está terminando, no período, né, até deixou de estudar, filho que é especial, eles também, né? Tinha problemas, né? Então, não, eu não tenho dúvidas, né? Mas mesmo assim, eu acho que não é o mesmo sentimento que a mãe tem. Mas não, óbvio que você vai encontrar. É que você pode ver que são sempre situações especiais que levaram o homem a agir. Não, a gente tem capacidade, mas acho que não no mesmo nível. Mas é interessante que. Não parece nem mãe, né? Que coisa. Também que tem cuidadinho, está procurando. Muito bem. Não, tudo bem. Quem ia perguntar mais aqui? Pode falar? Não, todos, acho que ele ia falar. Vamos lá, podemos continuar? O jeito desse assunto é interessante. Dois espíritos perfeitamente simpáticos, uma vez reunidos, serão pela eternidade, ou serão pela eternidade, desculpa, ou podem se separar unindo-se a outros espíritos. Todos os espíritos são unidos entre si. Fala dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, quando o espírito se eleva, não tem a mesma simpatia por aqueles que deixou atrás. Então, quando a gente chegar a ser espírito puro, tanto faz. Seremos todos unidos pelos mesmos sentimentos de felicidade de encontrar, de estar junto, isso e aquilo. Então, dá preguiça, com porque, certeza. na verdade, né, nós estamos muito longe da perfeição, mesmo. Tudo bem. Mas eu acho que é uma mensagem de esperança muito grande. Entendeu? Minha visão é muito própria de mim. E é óbvio
Imagina que eu tenho uma relação, né, com alguns espíritos que, em em algumas oportunidades, a gente era comparsa de delitos, né? Enquanto ele estava lá junto comigo e fazia as coisas tudo junto com a mesma, assim, igualdade com todos os demais companheiros de jornada infeliz, né? Tudo bem, até que um trai o outro, né? Porque é muito comum no meio dos criminosos. Cada um olha para si. Por que a pessoa é uma criminosa? Ela gosta de ser? Não, ela é egoísta, ela é orgulhosa, certo? Coloca o conhecimento, infelizmente, para fazer o mal, prejudicar o outro. É assim que funciona. Conforme a gente vai crescendo, né, espiritualmente, a gente pode até ter, né, vamos pegar hoje, né, no meu estágio evolutivo hoje, eu até posso orar por aqueles que foram meus comparsas e que, infelizmente, ainda estão presos a essas ações mentais e ações efetivas, né? Mas eu não tenho a mesma simpatia que eu tenho pelo meu filho, pela minha filha, pelos meus companheiros que estão aqui, por esses espíritos. Por quê? Porque, infelizmente, o meu estágio evolutivo ainda é esse. Eu evoluí mais do que ele? Provavelmente. Mas não o suficiente, certo? Para, assim, amá-lo incondicionalmente. No livro No Mundo Maior, tem lá uma passagem, né, um dos capítulos, em que o André Luiz, né, está junto com o Calderaro, que é o assistente lá, que entende muito sobre a psicologia, a alma, né? E aí tem dois espíritos que estão ali atacando uma determinada criatura que veio com defeitos gravíssimos de saúde, né? Quer dizer, não consegue falar, não consegue se movimentar, está lá vegetando, entre aspas, né? E os dois espíritos são cobradores dele, desse outro que está encarnado. E o André Luiz fala assim, puxa vida, mas a gente não pode chegar para eles, mostrar para eles, esclarecer e assim por diante, né? O Calderaro falou o seguinte, o conhecimento aqui não adianta de nada. Tem que mexer com o sentimento deles. E só pode mexer com o sentimento desses dois espíritos um espírito muito elevado, que trabalha com o coração o tempo inteiro. E aí chega a Emerenciana, é isso? Não. Qual que é o nome dela? Veridiana? Também. Hã? Um espírito feminino não. muito elevado, é melhor não ficar discutindo o Tá nome bom. dela. Tá bom. É, mas esse espírito chega e realmente consegue, certo? Pelo amor, trabalhar com aquelas duas criaturas. O André Luiz e o Calderaro, principalmente o Calderaro, que é muito mais elevado que o André Luiz, né? Não teria condições de ajudar aqueles dois espíritos. Por quê? Porque eles não têm aquela bagagem de amor, de sentimento pelo outro, né? Capaz de demover os espíritos do ódio que eles tinham por aquele que estava encarnado.
Então, esse é o nosso estágio evolutivo. Por mais que eu quisesse, eu não conseguiria ajudar o meu inimigo ou o meu amigo que foi de outras vidas, que não quer se demover da situação que ele está. Então, naturalmente, eu me afasto. É isso que ele está falando aí. Só tem que às vezes dá a impressão de que se você não é mais simpático, você queira mal. Não é isso, hein? Não, não é. Exatamente. O que ele está colocando aqui é o seguinte: eu não me afinizo mais com o cara, porque eles têm os mesmos objetivos. Mas isso não quer dizer que eu vá querer mal com esse companheiro. Se eu já evoluir, pelo menos eu vou ter condições de pedir por ele, tentar interceder, enfim. Não é esse não ser tão simpático, não é que você está desprezando, às vezes dá impressão, você não está desprezando o outro, pelo contrário. Mas você não consegue mais estender a mão como você estendia antes. Mas pode ser também uma tradução diferente. Exatamente. A gente faz isso encarnado, gente. Olha o grupo que todos nós participávamos há 10 anos atrás, ou 20, de hoje. É verdade. Você desprezou, afastou alguém? Não. A sua mudança de comportamento, provavelmente, de sentimentos, forçou, entre aspas, isso. Então, hoje, você pode ver muito mais restrita a coisa, são pessoas que a gente quer que estejam próximas a nós. Totalmente diferente. Pode ver. Pensa 10 anos atrás, quem é mais jovem, 20, 40, né? Tinha uma companheira de trabalho nosso que, quando a gente conheceu, ela era ótima. Ainda é ótima. Mas, de 10 palavras que ela falava, 6, 7, entrava sempre uns palavrão no meio. E ela nem entendia como palavrão. Aquilo ali era o linguajar dela, natural, normal. Até que ela começou a perceber, no ambiente em que ela estava, e mesmo fora deste ambiente aqui, né, quando a gente se reunia fora, que a gente não usava o mesmo linguajar dela. Aí ela começou a mudar. E começou a mudar, e mudar em tudo. Um dia ela chegou para mim e falou assim: cara, meus irmãos, meus amigos falaram assim: escuta, você não é mais ninguém que a gente conhece. Você não era, né? Ela falou assim: cara, eu não tenho vontade nenhuma de estar com eles. É isso mesmo. Por quê? Porque ela mudou o patamar de visão. Quer dizer que não ama os amigos, que não, ela ama, continua, né, querendo muito bem os irmãos e todo o grupo que ela tinha. Não, é que naturalmente, né, os interesses são outros. Isso não é bom nem ruim, gente. É a lei. É a questão da sintonia. Por que a gente fala? Quando você tem um espírito obsessor, né? O espírito obsessor, ele te quer mal. Se você permitir que ele esteja o tempo inteiro próximo de você, porque você também não muda, você não faz nada, você mantém a sintonia com ele. Na medida em que você começa a mudar os seus sentimentos, na medida em que você começa a fazer o bem, fazer tudo aquilo que você não fazia, certo? Ele começa a perder a sintonia com você. Só vai conseguir te prejudicar em uma outra vez que você baixar a guarda. A importância de você dar mesmo para o desencarnado que encarnado comigo. Não adianta você ficar lá na orelha do desencarnado, e encarnado, às vezes você acha que o obsessor tem até razão. Você tem que dar para o encarnado a oportunidade dessa mudança. Por isso que em casas espíritas, você trata o espírito aqui e o encarnado aqui, para que ambos tenham oportunidade de se melhorarem. O que vai acontecer? Os dois melhoraram, um afastamento, meio que natural. É importante a gente sempre lembrar isso. Eu queria enfatizar mais uma coisa. É muito comum, né, a gente falar assim, e a gente ouvir a pessoa falar assim: eu devo estar com uma cacunda, vou lá no centro,
Tira ele Com encosto. né? Tô com encosto. Vou lá no centro para tirar o encosto de mim. Por que o encosto encostou? Ele encostou, certo? Porque a gente sintonizou, manteve a ligação ali. É só por isso. Certo? E a gente, então, vem aqui, tira o encosto de mim e continua fazendo a mesma coisa. Vai arrumar um outro encosto. Encosto não entra, ele fica lá fora, você sabe. Oi, tem o encosto que não entra. Posso contar um caos? Posso contar um caos que aconteceu comigo há muitos anos atrás. A casa que eu trabalhava, a gente fazia o tratamento de obsessão, mas as fichas eram, a gente acompanhava nome a nome. E a gente participava, inclusive, das entrevistas. Então, eu entrevistava o Eduardo, sabia o que estava acontecendo, ele me passar por quê. 3, 6 semanas depois, eu via com ele como ele estava, sem falar nada do que estava acontecendo. E ele era esposo de uma pessoa, contumaz, enfim. E o obsessor, porque, gente, uma coisa, tá? Quando você fala obsessor, não é botar chifrinho no cara, não. Às vezes ele tá lá porque o outro fez tanto que ele, se você tivesse no lugar dele, você podia até fazer pior. E lembrar isso. Nunca se deve encarar o obsessor como um espírito essencialmente mau. Se coloque no lugar dele, seja atraído por alguém que você ame, e na mesma proporção ele vai desenvolver o ódio. Isso é muito importante. Aí, conversando com esse irmão, depois várias vezes, ele falou assim para mim, cara, eu tô com pena de vocês, que vocês falam tanto, não sei o quê, lá, porque o cara faz isso, aquilo. Olha, seguinte, você me autoriza, eu vou conversar com ele. Vou falar tudo que você está me falando. Aí fomos a Márcia, eu, a esposa e o cara, reunimos, falei, cara, me ajuda porque ele tá dando. Ele falou, você faz isso. Você faz o que ele fazia. Aí ele virou e falou assim, tá bom, eu vou mudar, vou melhorar. Legal. Isso, nós estávamos reunidos. Na semana seguinte, ou na mesma, no seu trabalho já foi, o Espírito se manifestou e falou assim, não, ele fez assim para mim. Tipo, ok, eu ouvi o que vocês conversaram, eu vou me afastar. Mas se esse cara der uma escorregada, eu volto. Não, vocês veem, gente, que se tiver algum tipo de comprovação, essas estão aí. Passou uns 2 anos, o cara começou de novo. Veio buscar ajuda porque estava com imposto. Caiu com quem? Comigo. Quando o irmão veio, era o mesmo. Eu falei, cara, eu não tenho mais argumento. Eu falei, não tenho mais argumento com você. Porque aquilo eu falo o quê pro cara? Mudamos de dupla, aí não sei que coisa que deu, mas o cara continuou fazendo. Então, vejam só. E chegou ao ponto de eu ter que falar com o encarnado isso, o encarnado assumiu uma responsabilidade que ele poderia ter mantido. Aí não deu outra. 2 anos depois, o cara estava lá. Então, vê a importância da nossa participação em qualquer tipo de trabalho, vamos dizer assim, qualquer tipo de auxílio a nós mesmos e ao próprio irmão que está auxiliando, que com certeza a gente tem razão, não é? Então, interessante, é importante isso. A nossa mudança é fundamental para que a gente consiga afastar esses irmãos e, se possível, transformá-los em amigos. Então, o grande ponto disso daí, né, e que muita gente não gosta de vir no centro espírita, porque no centro espírita a gente ajuda, faz todas as coisas, não tenham dúvida disso, certo? Mas você vai ser responsável pela sua mudança, não sou eu. Eu vou ajudar dentro do possível. Mas se você não quiser mudar, você vai continuar. Não tem o que fazer. É isso, né? Você continua fazendo todas as mesmas coisas. É uma pessoa, né, que é horrível no dia a dia. As pessoas têm aquele cara que consegue, né, chegar num ambiente e transformar o ambiente assim, aquela coisa. Quando ele chega assim, parece que vem uma nuvem assim junto, né? Não tem o que fazer. Se ele não falar, agora eu vou deixar essas nuvens, né, serem nuvens passageiras, né, e agora vamos pegar uma coisa boa, não tem o que fazer. Como esse espírito falou do outro.
eu vou me afastar, vou deixar ele decidir, mas é lógico, o espírito ficou de olho, né? Mas pode acontecer da pessoa ser, não ter essa percepção, o conhecimento, saber, não, saber mas... que ele está sendo obsidiado, ele faz... não, mas na casa espírita, não, mas se permitir, então, mas Alzira, olha, pensa, eu estou falando da pessoa que vem no centro espírita, aqui na casa espírita, certo? Ou mesmo que não vindo na casa espírita, mas leia os livros, né? E comece a viver de acordo com o Evangelho de Jesus e tudo, sabe? Tudo bem, agora, a pessoa vem na casa. Primeira coisa que a gente fala para a pessoa, certo? Quando ela vem com um problema, é o seguinte: você faz Evangelho no lar? Não faz. Você faz a prece toda noite, toda manhã, você conversa, você faz isso, você faz aquilo. Não faço. Então, faz o seguinte, faz durante um tempo, depois você volta aqui, conversa. Você fez? Algumas vezes. Melhorou? Não, é claro que não. Aí então você fala assim, então, você volta, você tem que fazer a sua parte. Aí você vem no estudo aqui. Vai no estudo que tem lá em cima. Certo? Aí, lá, com certeza, no estudo, vai ter gente que vai falar isso que eu estou falando aqui. Olha, cara, você é responsável. É lógico que o espírito vai ficar vigiando você. É óbvio. Ele pode até não agir, certo? Porque ele se comprometeu. E tem ética, muitas vezes, entre os espíritos. Sim, claro que tem. Não tenha dúvida. Certo? É mesmo. Agora, ele avisa, ele fala. O cara volta a fazer tudo igual que fazia antes, ou até pior. Agora, você vai fazer o quê? Você entendeu? Eu acho que eu peguei uma parte da sua dúvida. Não é o fato, não são só os espíritas os que buscam a casa espírita que podem, são obsediados, tá? Porque que se torce e o espírito da sua vida está aí. Mas se você pega uma pessoa que não tem esse conhecimento, como o Eduardo falou, não tem a vida, não tem a nada, mas a partir do momento que ele opte por bons princípios, ele vai estar fazendo isso. Ele vai estar se isolando de aqueles que gostariam que ele não fizesse o bem. A gente falou, acho que a semana passada, o bem é sempre o bem, o momento todo, qualquer momento da humanidade. Qualquer momento. Ok, o cara não tem esse conhecimento, ele não é obrigado a conhecer isso, mas ele parte do princípio que ele precisa ser uma boa pessoa. Isso a gente vê em qualquer, sabe, bom senso. Isso. Automaticamente ele vai estar se isolando. Né? É muito importante, senão dá a impressão que só o cara que vem aqui, que é espírita, que tem conhecimento, que não vai ser Mas quando você vem numa casa espírita, mais fácil. Quando você vem numa casa espírita, é preciso que entenda que eu vou te passar os conceitos espíritas. Claro. Queira você, queira não. Você não quer? Tudo bem. Certo? Você não quer aprender? Tudo bem. O problema é teu. Agora, a hora que você vem numa casa espírita, é porque você sabe lá no espiritismo, lá o pessoal fala de espírito. E o espírito, pelo visto, age, porque eu estou vendo o espírito aqui na minha casa. Certo? Bom, então, você tem... E aí a gente fala assim, venha no estudo, venha ouvir palestras, venha elevar o seu padrão espiritual. Essa é aquela ideia. Eu não tenho tempo, eu não posso. Muito bem. Faz o Evangelho no lar toda manhã. Certo? Pratique o bem. Faça essas coisas. Eu não quero sair da minha religião. Tudo bem. Aplique os conceitos bons à sua religião. Exatamente, os bons. Importantes. O que são os bons? São aqueles que trazem nas religiões
seja do catolicismo, do protestantismo, qualquer que seja, né? Os ensinamentos de Jesus estão aí. Mesmo para os judeus, os ensinamentos de Jesus estão lá, para todos. Eles podem não ter considerado Jesus o Messias, né? Aquele que realmente ia salvar o povo judeu. Né? Mas eles conhecem. Os muçulmanos, você pegar o Alcorão, uma parte grande dos ensinamentos do Alcorão são os ensinamentos do Cristo, de Jesus. Portanto, né, os ensinamentos de Jesus são aqueles que norteiam o homem de bem. Não quer participar do centro espírita? Não tem importância. Viva de acordo com os preceitos do Evangelho. Ponto. A gente percebe que ela tem todo o comportamento, mas ela não percebe que ela, assim, se a gente está, não, né? Ela não percebe que ela é. Você nem precisa do obsessor, né? Então, assim, fala assim, não, está chegando a pessoa. Não tem um vídeo ela não assim. consegue se permitir mudar, ela não consegue ter, assim, sentir que ela tem que mudar. Todo lugar que ela chega, ela não muda. Então, para mudança, será que ela não percebe, né? Claro. Será que ela não percebe que todo mundo não gosta? Às vezes, não, aí pode ser. Aquele tem até um vídeo que é engraçado, que o obsessor pede para o obsidiado deixar de trabalhar. O cara faz tanta coisa errada, o obsessor fala, estou fazendo o trabalho, cara. Você não me deixa. Ele já faz tanta coisa errada que ele precisa. O obsessor não precisa fazer nada. O obsessor está lá, me deixa trabalhar. Acho que é brincadeira. Mas assim, muito real. Mas é isso mesmo, viu, Alcina? Infelizmente, e esse é o ponto que o Espiritismo deixa muito claro. Quem vai fazer a sua transformação moral não sou eu, nem ninguém que está junto de você, é você. E não muda nem a gente, imagina o Não outro. tem o que fazer. Aí que a gente precisa ver as pessoas, compaixão, vocês, paciência, né? E se delas, a gente fala, se não der, não fala, porque é pior. Porque Tem que fazer, a gente tem exemplo, né? É difícil também. Sim, As sem pessoas dúvida. não veem como alguém que está buscando luz, caminho. Por que muita gente não gosta de frequentar o centro espírita? Porque o centro espírita fala o seguinte: não adianta você acreditar em Deus e achar que Jesus é o seu Salvador, que ele vai te resolver. Ele vai te perdoar os seus pecados e pronto, você está feita na vida. Não é por aí. Você sabe uma frase que espanta? Quem cuidado, mais será cobrado. É muito cuidado, mas será cobrado, verdade. Mas isso está no Evangelho, não é do Espiritismo. Não é, isso daí é uma coisa, é basal isso, não tem como. Mas é exatamente isso. Isso para quem está chegando é muito pesado. Mas aí você vai mostrando os Mas caminhos. se a pessoa lê a Bíblia, É que é pior ainda. certo? E lê o Evangelho de Jesus, seja católico, seja protestante, o que for, essa cobrança está lá. É que a pessoa só acha que a religião está na fala do pastor, na fala do padre, certo? Quando ele está fazendo a homilia e está falando das coisas do dia a dia, né? Mas ela não olha o que está escrito lá na coisa e fala e transfere para si. Aí é muito mais fácil. Eu vou lá, fiz a minha oração, me arrependo. Tem aqueles até que vão lá e confessa para o padre os erros que fez, certo? Acha que está tudo bem. E continua sendo a mesma pessoa, faz a mesma coisa o tempo inteiro. É mais difícil você pensar. Aqui no Brasil, quando vieram os poderosos que tinham lá, os coronéis, isso aqui, todos faziam a tal da igreja lá.
faziam a igrejinha, todos eles acreditavam, né? Aí fazia a igrejinha para poder resolver o problema deles, certo? Mas traficava escravos, matava escravos, torturava, fazia o escambau. E depois ia para a missa. E saía que estava tudo bem, está tudo bem. Oi? Então, por isso que a gente comentou a semana passada. O mal é sempre o mal, independe, porque ele está totalmente fora do que pediram para nós. Podem colocar Jesus no meio, se não quiser. É uma questão de lógica. Eu não posso escravizar uma pessoa. Né? Agora, obviamente, o que o Eduardo falou é real, porque você domina pela religião. Porque aquilo que vem de Deus você não pode questionar. O cara sacou como isso funciona, é lógico que ele vai escravizar aquele que quiser. Mas leia o Evangelho. Mas que acha que o cara não, se lê o Evangelho é perigoso. Esse é o problema. Eu ia falar uma coisa, mas e aí vem, lá está escrito. A quem mais for dado, mais será cobrado. Tá certo. E não é tão difícil, gente. Olhemos para nós mesmos. Não, quanto que a gente já sabe, já foi cobrado, e encarou isso aí. E não mudou, né? Continuou melhorando, não, mas continuou melhorando, tentando. Não mudou. Não, ok. Ainda bem que a gente... Coisa que a gente não consegue mudar ainda. Mas tem muitas coisas que a gente já mudou e muito. Não é porque nós somos espírito, quem vai ter espírito que vai mudar. Não. Cara, as pessoas continuam na mesma Então, é a nossa condição espiritual ainda. Exato. O Kardec fala assim, se reconhece o espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz. Exatamente, porque você não consegue para dominar suas más tendências. A doutrina mal compreendida, ela acaba se tornando um poço de culpas, porque você nunca vai conseguir fazer aquilo de uma hora para outra. Você tem que entender que isso é um processo. Esse processo pode levar muito. Ele já vem há muito tempo e pode levar muitos anos. Então é importante ter isso em mente. Qualquer degrauzinho que você conseguir subir é uma vitória. É isso mesmo. Muito bem. Vamos ver. Você viu como é? Você fala uma coisa, elas vão falar de obsessão, de não sei o quê, já foi. Mas é bom que assim, né? Já colocando as coisas. Porque é muito difícil, às vezes, no meio fiscal, dessa pancada no trabalho, você poder. Aí você vai e se encontra lá uma pessoa que você tem tranquilidade. Você vai lá no lugar, encontra outro. Então vai ele, né? Está esperando. Aí você não consegue colocar para ele por Mas aí é que está, sempre está aí está a prova sempre. Exatamente. Exatamente. As virtudes nascem dos hábitos. Sempre falo isso. Você se habitua a ser bom, nem que for por egoísmo. Você sabe que você Pelo egoísmo. Muito bem. Eu sou bom. Então, você sabe, estou brincando, lógico que não é por egoísmo. Aí vem o nariz crescendo, assim. Vamos lá, então. Ok, mas 305. Eu gostei da resposta da 303, acho que não vai dar para chegar hoje, a última, achei muito. Dois espíritos simpáticos são um complemento um do outro, ou essa simpatia é o resultado de uma identidade perfeita? A simpatia que atrai o espírito para outro é o resultado da perfeita concordância de suas inclinações e seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia sua individualidade. É uma coisa que Isso. Tudo bem, gente? São dois espíritos distintos que têm as mesmas inclinações, os mesmos sentimentos, se afinizam. Posso ir para outra, então, gente? 302 agora. A identidade necessária para a simpatia perfeita consiste na semelhança de pensamentos e de sentimentos ou também na uniformidade de conhecimentos adquiridos. A resposta é simples, na igualdade dos graus de elevação. São ótimos. Sabe, o grande problema é o seguinte,
Quando existe uma diferença muito grande de conhecimento, né, os espíritos não têm afinidade para estarem juntos, porque muitas vezes, né, isso não permite que eles tenham as mesmas inclinações, as mesmas decisões e assim por diante. Pega no livro do André Luiz, de novo, eu gosto de ir para o livro do André Luiz, que tem algumas coisas muito interessantes. O livro, logo depois do Nosso Lar, Os Mensageiros. Então, no livro Os Mensageiros, tem lá, eles param na mansão, tem lá a Mansão da Paz, se não me engano, bem no centro, assim, no meio de uma região, né, umbralina lá, bastante difícil, e quem dirige é o Alfredo, certo? Que tem 2 filhas, e eles estão naquele estágio ali. As 2 filhas estavam felicíssimas, porque elas iam passar uma semana de férias no nosso lar. Iam conhecer o nosso lar, isso e aquilo. Prêmio de alguma coisa. A esposa do Alfredo vivia no nosso lar, quer dizer, eu acho que era numa esfera mais elevada do que o nosso lar. É lógico que ela tinha afinidade com as filhas e com o marido. Só que o estágio de conhecimento dela, e de sentimentos, obviamente, não permitia que eles ficassem em conjunto, juntos, não permitia. Ela tinha uma evolução diferente da deles. Ela vivia em outro lugar. E de tempos em tempos vinha, né, toda semana ela vinha para fazer um determinado trabalho junto ali da região. O Alfredo, o que eu posso fazer, né? Sim. Minha situação é essa. Né? Ou seja, o conhecimento dele e o modo de pensar, os compromissos morais, tudo dele, o separaram daquela que ele mais amava. Não tem conhecimento no que dê a afinidade. Não quer dizer que se deixem de se amar. Por isso que ele fala, né, da igualdade de graus de elevação. Dos graus de elevação. O que vai fazer? Não tinha aquela história também do livro Obreiros da Vida Eterna, em que o espírito está lá na região, ele é um dos caras mais maldosos da equipe lá, e ela vai lá ela está amando, vai lá para resgatar o cara. A mãe do André Luiz está bem acima dele. Também. Mas são decisões, né, que vão depender uns dos outros. Muito bem, gente, são 10h55, tá? Nós vamos encerrar por aqui. Paramos na 101 ou 102? 303. 303. Pela velocidade. Não, a página está aberta. Muito bem, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos tranquilizar a nossa mente, o nosso coração. Vamos agradecer a esses espíritos queridos e amigos que nos auxiliaram no nosso estudo, que nos deram suas opiniões por meio da intuição, aqueles que nos trouxeram as perguntas para refletirmos em conjunto. Agradecemos à equipe espiritual pelo carinho, pelo amor que nos deram e pedimos a ela que ainda possa nos fazer um passe espiritual, renovando-nos as energias. Todos os centros de força,
sejam harmonizados, que sejam todos interligados em laços de amor, né, circulando energias positivas e afetando positivamente todos os órgãos pelos quais são responsáveis. E que essa tranquilidade, essa serenidade a gente consiga manter ao longo de toda a semana, abrindo sempre a nossa mente, o nosso coração, para receber a intuição dos nossos mentores espirituais, dos nossos benfeitores, para que possamos levar sempre a paz e a harmonia para todos os que estiverem ao nosso redor. Agradecemos a oportunidade desta casa e deixamos a nossa prece de encerramento entregue nas mãos da equipe espiritual para ajudar o irmão mais necessitado, seja ele qual for. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores, perdoai nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. É fininho. Por hoje. Por hoje. Hoje à noite tem. Hoje tem. Semana passada tem a gente em casa. Para quem quiser estudar, À noite eu coloco sempre. Eu coloco sempre. Você quer passar por colocar tudo aqui? Assim? Eu já Não, já não vou administrar. Tchau, Fábio. qual deles? Tchau.